Graças, paz, igreja. Deus abençoe sua vida. Estamos dando início a mais um culto fé, com uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Creio que Deus tem uma palavra para falar ao seu coração. Já se acomode aí, eu quero convidar você a estarmos orando. Traga aí a sua mente, quais são as suas necessidades, quais são os seus pedidos de oração. Ore pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, mas também ore por aqueles que são seus amigos, seus familiares, aqueles que não estão junto com você fisicamente nesse momento, mas qual o Espírito Santo te incomoda a estar intercedendo, clamando, pedindo, que nós possamos estar nos unindo cada vez mais nesse momento. Estamos dando início a mais um culto, então eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha hoje, talvez pela primeira vez. Essa é a Igreja Batista da Lagoinha, Campo de Marte. Um lugar de novos começos, Deus tem um novo começo para a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história. Creia, Deus tem algo maravilhoso para fazer em você e através de você. Nós queremos declarar isso sobre a sua vida, que há um propósito da parte do Senhor. Quero te convidar também, um pouco antes de nós entrarmos aqui em oração, que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Você que nos acompanha aí no YouTube, vai ali na setinha, no compartilhar, e envia esse vídeo para o maior número de pessoas, familiares, amigos, aquele que você sabe que precisa de uma palavra de Deus, que tem passado por um período de dificuldade, assim como todos, mas que precisa de algo específico da parte do Senhor. Eu quero convidar você a ser esse instrumento, esse canal de Deus na vida das pessoas. Seja um evangelista virtual, Evangelize, envie, compartilhe da palavra de Deus. Ore comigo nesse instante para que a gente possa iniciar mais um culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade, estarmos em sua casa, podemos te adorar, podemos te exaltar, bendizer o teu nome, glorificar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabemos que o Senhor tem o poder, o controle sobre todas as coisas, e nós clamamos hoje sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, dos nossos amigos, daqueles que nos cercam, da nossa igreja. Nós pedimos que o Senhor venha sustentar, venha enviar toda a provisão necessária. O Senhor sabe o que cada família aqui representada nesse momento, aquele que nos acompanha agora através deste vídeo, deste culto online, que o Senhor possa estar alcançando o lar, enchendo do teu amor, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu perdão, se fazendo presente, que eles possam viver experiências sobrenaturais, que o Senhor venha se revelar a cada dia mais de uma maneira diferente, e que dentro da dificuldade, dentro da luta, da prova que cada um tem enfrentado, o Senhor venha dar a vitória, venha dar o livramento, e que através dessas vitórias, desses livramentos, venhamos adquirir testemunho de vida, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas através do Teu Evangelho, através da Tua Palavra, através daquilo que o Senhor tem gerado em nós. Que a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor tem como propósito, como plano sobre as nossas vidas, venha se cumprir. Que nenhuma estratégia do maligno, nenhuma seta, nenhum laço venha prosperar, venha se levantar e ter sucesso sobre a nossa vida. Que qualquer armadilha de Satanás caia por terra agora. Tudo aquilo que nos impede de desfrutar do centro da vontade do Senhor, da vontade perfeita que o Senhor tem sobre a nossa vida. Tudo que se levanta para nos impedir de desfrutar, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos caminhar sem obstáculo no caminho do propósito do Senhor sobre a nossa vida. Nos tome pela Tua mão, nos guia. Teu Espírito Santo tem liberdade, tem autoridade sobre a nossa vida, também tem autoridade sobre esse ambiente, sobre esse culto que está para acontecer. E o Senhor sabe os lugares onde precisa mexer na mente, no coração de cada um dos Teus filhos que nos acompanha agora. Por isso eu peço, conduz através da Tua palavra, Teu Espírito Santo possa alcançar espaço no coração e ali semear, plantar a semente da Tua palavra, que venha frutificar sobre as nossas vidas, que venha nos transformar, que venha nos libertar,
que venha nos restaurar, que venha nos salvar em nome do Senhor Jesus. Fala aos nossos corações essa noite. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos já entrar aqui na palavra de Deus. Em Atos, quero te convidar a pegar sua Bíblia e abrir lá em Atos, capítulo 16. Nós estamos nessa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E desde o primeiro dia, hoje já é a sétima quarta-feira, falando a respeito do Espírito Santo, do agir, do manifestar, do operar do Espírito Santo de Deus em nós. E nós temos visto, quantas maravilhas Ele fez no passado, faz hoje e ainda irá fazer, sobre as nossas vidas. Maravilhoso é o trabalhar do Espírito Santo, e a gente vê como faz com muito amor, como faz com muito zelo pelas nossas vidas, insistindo a nós, sobre nós, insistindo conosco em todo o tempo. E a gente vê muitas vezes o Espírito Santo nos encorajando a prosseguir. Voltando alguns cultos atrás, meditando, refletindo sobre as palavras que nós recebemos dentro dessa série, nós vemos o Espírito Santo cada vez mais nos convidando a nos posicionar, a nos levantar, a tomar uma iniciativa, a dar um passo, a nos encher de coragem e a prosseguir, mesmo diante dos desafios, a se posicionar, mesmo diante das dificuldades, a avançar, a confrontar. O Espírito Santo muitas vezes vai nos convidar a ir numa contramão daquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes o cenário é caótico, mas Ele quer que nós venhamos a agir de uma maneira de quem já venceu aquela situação. Então é diante de uma tempestade que muitas vezes Ele vai incomodar Pedro a botar o pé para fora do barco e a pisar, e a fazer e a viver algo que jamais nenhum outro homem viveu. Então o Espírito Santo, ele esse entusiasmo, ele age de tal maneira a trazer e a gerar dentro de nós esse entusiasmo de não nos conformar com a situação do mundo, de não nos acomodar com a situação caótica, de não nos preocupar e nos acovardar diante da crise. O Espírito Santo é essa pessoa que a todo tempo está como que injetando ânimo dentro de nós para que a gente venha a sair do comodismo, venha a encarar as situações da vida com coragem, com bravura, com fé, com convicção. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem, uma reflexão para as nossas vidas, de que ainda assim como o Espírito Santo age em nós para que a gente venha ter atitude, muitas vezes Ele age em nós para que a gente venha a paralisar por um tempo, a não avançar, a não prosseguir. E Atos no capítulo 16, ali a partir do verso 6, a Bíblia diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Grave esse versículo no seu coração. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. De fazer o quê? De fazer algo contrário à vontade de Deus? De fazer algo que não agrada o coração do Senhor? Não, eles foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo se coloca no caminho de Paulo. A missão de Paulo era nobre, o objetivo de Paulo era nobre, o objetivo de Paulo era honrável. A missão de Paulo era pregar a mensagem do Evangelho, a palavra de salvação, de libertação, a palavra que traz instrução, direcionamento para as nossas vidas. A missão de Paulo era nobre. O que estava no coração de Paulo era nobre. A intenção dele era uma intenção de quem arrancava sorriso de Deus, do Pai, que alegrava o coração do Senhor. Mas mesmo assim o Espírito Santo se coloca no caminho dele
e impede. A Bíblia diz assim: impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas Paulo não fica dodói. E a Bíblia diz no verso 7 de que, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Então a porta se fechou aqui, não tem problema. Paulo era um homem que tinha maturidade. É um homem que sabe lidar com as portas fechadas da vida. Então, se a Ásia está fechada, se esse ambiente está fechado para mim, eu vou tentar um outro ambiente, uma outra situação. Se nesse contexto eu não posso agir, se nesse lugar não posso operar, se nesse lugar Deus não quer me usar, se nesse lugar eu não sou instrumento, se nesse lugar eu não sou útil, naquele lugar eu posso ser. Diferente de muitos de nós, quando a gente se depara com uma porta fechada, muitas vezes na nossa vida, já é o suficiente para a gente fazer biquinho, para a gente já entristecer, e a gente falar, não vou fazer mais, porque a intenção que está no meu coração é boa, eu quero fazer as coisas acontecer, mas não está fluindo. Então eu sou líder aqui desse ministério, eu estou cheio de empolgação, a minha intenção é boa, eu não tenho nenhuma vontade além de agradar o coração do Pai, de fazer a obra do Espírito Santo, mas o meu pastor me bloqueou, o meu pastor, me brecou, ou o meu líder me brecou. Então eu estou cheio de vontade de fazer a obra de Deus, mas o meu líder, o meu pastor está me bloqueando, está me freando, está me brecando, então eu vou desistir, eu vou largar. E Paulo está mostrando que não é assim. A porta se fechou na Ásia, peraí, eu vou para outro lugar. Porque eu não deixo de ser Paulo porque a Ásia está fechada para mim. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, assim como Ele tem um propósito na sua vida. Então é uma palavra do Espírito Santo para você. Se portas se fecharam no passado, não significa que é o fim do seu ministério. Ainda tem algo novo e muito maior. Paulo não imaginava, as portas da Ásia estavam sendo fechadas para que as portas da Europa fossem escancaradas, para que o Evangelho pudesse chegar. É isso que Deus faz. Muitas vezes Ele vai fechar uma porta pequena na nossa vida, para abrir uma porta gigantesca, uma porta que você não imagina. Então não é tempo de lamentar as portas fechadas sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o seu ministério, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Há uma porta ainda maior que o Espírito Santo quer escancarar diante dos seus olhos, para que você possa avançar com ainda mais força, com ainda mais vigor, com ainda mais motivação, com ainda mais fé, com ainda mais convicção. O Espírito Santo de Deus muitas vezes vai fechar a Ásia para você, para que a Europa possa estar de braços abertos. E ali, Paulo tentando ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu, mais uma vez. Mas Paulo não fecha o coração, Paulo não fecha os olhos. Está falando, não é normal. Não é normal, o que está dentro de mim é agradável aos olhos de Deus. Não é normal ter porta fechada aqui, não é normal ter obstáculo no meio do caminho ali. Então Paulo não se entristece, Paulo não fecha o coração, Paulo não fecha os olhos. Paulo continua ligado no Espírito Santo, continua buscando em Deus a direção. E a Bíblia diz que através de uma visão, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Está aqui o motivo do porquê as portas fechadas na sua vida não podem travar o seu ministério. Porque tem varões macedônios, ou seja, tem um povo que necessita de ajuda e conta com você. Está aqui o motivo do porquê as portas fechadas não podem ser o suficiente para nos fazer virar o biquinho, virar o beicinho e desistir do ministério, desistir do chamado, do propósito de Deus. Um varão macedônio aparece para Paulo rogando, clamando, nós precisamos da sua ajuda. Talvez as portas se fecharam para você no passado, você tem um propósito da parte de Deus na sua vida e as portas se fecharam. E talvez você desistiu ou pensou em desistir. Mas hoje o Espírito Santo te incomoda dizendo, tem um povo que necessita daquilo que eu faço através de você. É como se o varão da Macedônia estivesse hoje diante de você,
clamando e dizendo: ei, não desista, passa a Macedônia, passa essa situação, cruza para o lado de cá, porque aqui nós estamos precisando daquilo que você carrega, aquilo que Cristo gerou dentro de você, as experiências que você tem, o que fez Davi convencer Saul de que ele podia guerrear contra o gigante, foi o testemunho de vida. Ele olhou e viu, estava diante de um jovem sem histórico, diante de um jovem que não tinha diploma nenhum, diante de um jovem que não tinha estatura, que não tinha força, diante de um jovem que nem a armadura servia nele, mas aí Davi abre a boca e começa a falar: teu servo apacentava as ovelhas, quando veio o leão, feri e matei, quando veio o urso, feri e matei. Testemunho de vida, fez Saul olhar para Davi com outros olhos. Testemunho de vida, aquilo que Deus tem feito através de você, aquilo que Deus tem feito em você, muitas vezes, vai fazer com que as pessoas abram os olhos em relação ao Evangelho, abram os olhos em relação a Cristo. Quantos e quantos não são os meus conhecidos? Eu tenho amigos hoje do tempo de colégio, tempos de escola, que hoje estão dentro da casa de Deus, né, diante da presença do Senhor, porque eles perceberam o que Cristo fez. Qual é o meu mérito? O meu mérito não tem mérito nenhum, mas eles perceberam o Hugo da época da escola e o Hugo de hoje, e o testemunho da obra de Jesus Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus na minha vida, foi o que fez com que eles viessem abrir os olhos para Cristo, para a igreja, para a Palavra de Deus. Então é um testemunho de vida. Testemunho de vida. E o varão macedônio hoje está diante de você clamando, falando: nós precisamos que você não pare, nós precisamos que você continue, nós precisamos que você não desista. As portas se fecharam em Bitínia, as portas se fecharam na Ásia, você foi impedido, sua missão era nobre, seu objetivo era nobre, a intenção do seu coração era boa, o objetivo era agradar o coração de Deus, e você foi impedido. Mas não desanima, porque muitas vezes é o Espírito Santo que nos impede de fazer a obra dele, muitas vezes é ele que nos impede. Então o que eu aprendo aqui? É viver na dependência do Espírito Santo, e ser guiado por ele o tempo todo, e não achar que é só ele todo o tempo, quando o sinal está verde, quando o sinal está vermelho, é o diabo. Não, muitas vezes o sinal vermelho ainda é o Espírito Santo. Muitas vezes o sinal amarelo de alerta ainda é o Espírito Santo. Porque Deus sabe como conduzir, sabe como trabalhar com cada um de nós. Ele sabe que o Hugo é totalmente diferente, né, do Rafael, é totalmente diferente do Roger, da Tânia, da Ana, é totalmente diferente da Camila, é totalmente diferente da Socorro, da Bruna, do Tiago, da Tássia. O Espírito Santo de Deus sabe que a maneira de me cutucar não vai ser a mesma maneira de cutucar a sua vida. E Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. Então não ponha em xeque, não ponha em questão o trabalhar do Espírito Santo. Glória a Deus pelas portas abertas que nós vivemos em nossa vida e em nosso ministério até aqui. Mas glória a Deus pelas portas fechadas também. Assim que teve uma visão, verso 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, não pensou duas vezes. Quando teve um sinal verde, não importa que teve 2 sinais vermelhos do Espírito Santo, quando teve um sinal verde foi o suficiente, foi aquilo que ele precisava. É como o Salmo de Davi, uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. Quando Deus fala no meu coração, eu não preciso de confirmação. A palavra de Deus, muitas vezes a palavra dos homens, nós não precisamos de confirmação. E porque quando Deus te fala algo, você fica correndo atrás de um e de outro para receber, né, através dos homens, a confirmação daquilo que Deus falou no seu coração. Se Deus já tem incomodado você, se Deus já tem falado a você, se já tem revelado a você qual é a vontade dEle e o que Ele espera de você para esse tempo, meu irmão, é tempo de fazer como Paulo, imediatamente pegar e partir na direção do destino, do propósito, da vontade de Deus,
porque nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. Mas essa hoje é uma palavra de reflexão, de meditação, para que eu e você a gente possa entender que muitas vezes o breque do ministério é o Espírito Santo trabalhando. Se não está trabalhando em nós, está trabalhando no ministério. Se não está trabalhando em nós e no ministério, está trabalhando ao redor, está trabalhando no povo. Então é entender que as portas fechadas também são bênção de Deus. O sinal verde muitas vezes é Deus. O sinal vermelho também pode ser Deus. As portas abertas são Deus na nossa vida, mas as fechadas também. Como é que eu posso garantir que as portas fechadas são bênção? Eu quero te convidar agora, a gente já entrando no final dessa mensagem, já dessa meditação, reflexão, instrução para as nossas vidas. Filho pródigo. Filho pródigo. A Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos. E o mais moço deles chegou para o pai e disse assim: pai, me dá a parte da herança. O pai distribui ali a parte da herança, o filho pega e não muitos dias depois ele sai de casa. A Bíblia diz que ele vai rumo a uma terra longínqua. E lá ele gasta tudo. Ele gasta todos os bens. Ele gasta toda a grana, toda a herança dele. E começa a passar necessidade. A Bíblia relata que aquele jovem que um dia foi rico, que um dia na casa do pai nunca teve necessidade, nunca teve falta de nada, agora hoje, fora da casa do pai, distante da casa do pai, começa a padecer necessidade, porque é assim na nossa vida. Quando nós estamos dentro da casa de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, dificilmente vai nos faltar algo. Mas quando a gente decide se afastar, aí é possível sim, e aliás é natural que as coisas comecem a faltar na nossa vida. Porque a gente está longe daquilo que é a provisão, daquele que provê sobre a nossa vida. Que é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E aí a Bíblia diz que esse jovem longe da casa do Pai começa a padecer necessidade, começa a sentir fome. E a Bíblia diz assim que ele começa a desejar comer das comidas que os porcos comiam. Ração de porco. Ração de porco. Porque é assim que o inimigo faz com a nossa vida. Quando a gente toma uma decisão de nos afastar da casa de Deus, dos propósitos do Senhor, da vontade de Deus, nos afastar da presença, o inimigo vai trabalhando, trilhando nosso caminho para que a gente vá se afundando cada vez mais e a gente vai se ver em algum momento em uma situação que a gente não esperava. Um jovem que nunca teve falta de nada, que nunca sentiu necessidade alguma, agora está desejando comer ração de porcos. Só que olha o que a Bíblia diz, é que ainda assim não havia ninguém que lhe dava nada. Uma porta fechada. Uma porta fechada. O desejo dele não era ambicioso não. Era um desejo simples. Um desejo pequeno. Não era nenhum sonho fora do normal. Ele só tinha fome e queria comer a ração dos porcos. E ainda assim não tinha ninguém que se comoveu de tal maneira para dar a ração dos porcos para ele. Se alguém talvez tivesse alimentado, talvez ele poderia ter ficado confortável naquela situação e buscado se aceitar daquela maneira. Eu estou colhendo os frutos da minha decisão. Eu decidi me afastar da casa do Pai. Eu decidi ir para longe da presença. Então hoje é normal eu estar comendo dessas bolotas que os porcos se alimentam, estar comendo dessa ração. O que Deus tem para mim é isso aqui é meu castigo. Se aquela porta tivesse sido aberta. Era uma porta não muito ambiciosa, mas que ainda assim não foi aberta. E aí você começa a entender o porquê é que muitas coisas na sua vida dão errado, o porquê é que muitas portas na sua vida muitas vezes se fecham, o porquê é que muitas vezes o Espírito Santo se põe diante do seu caminho para te dar um não, para te dar um farol vermelho, para te impedir de avançar. Não importa se o seu desejo é nobre, se a sua missão é nobre, se o Espírito Santo está falando que não é o momento, se o Espírito Santo está falando que não é para fazer, se o Espírito Santo está falando que é momento de ficar quieto, que não é momento de se movimentar, então ouça a voz do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é quem acompanha o mundo desde o início. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus estava ali já pairando sobre a face do abismo. Porque o Espírito Santo nunca desistiu da criação. Ele nunca desistiu da criação. O Espírito Santo foi retirado, Deus retirou o Espírito Santo. Quando ele viu que a maldade no mundo se multiplicava, o próprio Deus falou assim, que o meu Espírito não se detenha mais com o homem. O Espírito Santo foi arrancado, o Espírito Santo de Deus nunca quis sair. O Espírito Santo de Deus nunca desistiu da obra que Ele tem na sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele nunca vai desistir de mim, Ele nunca vai desistir de você. E é por isso que lá no princípio Ele já pairava sobre a face das águas. Quando o mundo era sem forma e vazio, e ainda hoje na nossa vida, quando a gente olha para nós e a gente se enxerga sem forma, a gente se enxerga vazio, uma coisa você pode ter certeza, você pode estar sem forma, pode estar vazio, mas tenha certeza que o Espírito Santo de Deus ainda paira sobre a sua vida, porque Ele jamais vai desistir de você. E é por isso que a Bíblia diz assim, que a gente não deve blasfemar contra o Espírito Santo. É um pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A própria palavra até diz, blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Porque o Espírito Santo é aquele que desde o princípio sempre insistiu por nós. Cristo poderia ter caminhado nessa terra por 5 anos, mas Ele caminhou só 3. Ele poderia ter caminhado 10, Ele caminhou só 3. Mas o Espírito Santo nunca quis sair daqui. Ele foi retirado e depois foi enviado novamente, clama por nós até hoje. Mas isso é mensagem para um outro dia. Isso é mensagem para um outro dia. Fato é que o Espírito Santo de Deus jamais desistiu de mim e de você. E hoje Ele fala, se teve portas fechadas na sua vida, nada mais foram do que essa porta fechada diante do filho pródigo, porque quando ele viu que não tinha ninguém que dava nem a ração dos porcos, a Bíblia diz assim que imediatamente ele caiu em si. Eu vou resumir aqui, quando ele decidiu comer da comida dos porcos, e não tinha ninguém que dava nada, a Bíblia diz que caindo em si ele lembrou, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome. E eu padeço de fome. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com ele. Por quê? Porque aquela porta fechada, que podia ser um motivo para ele muitas vezes falar que era o castigo de Deus sobre a vida dele, desistir da vida dele e falar, não tenho mais utilidade nessa terra. Não tenho mais objetivo nessa terra. Não tenho mais um porquê, não tenho mais um propósito. Eu cheguei num nível que nem comida de porcos não querem me dar. Não, aquela porta fechada fez ele olhar para trás e se arrepender. Tem portas fechadas na nossa vida que vão nos trazer de volta para o caminho. Aquela porta fechada fez ele reencontrar o caminho de volta para a casa do Pai. Então tem portas fechadas na nossa vida que vão nos fazer reencontrar o caminho de volta para a casa do Pai. Tem portas fechadas na nossa vida que vão nos fazer reencontrar o caminho de volta para o nosso propósito, para o nosso chamado, para o nosso ministério. E hoje o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, veio comunicar algo a você. Não lamente as portas fechadas na sua trajetória, porque as abertas fui eu que abri, mas as fechadas fui eu que fechei. E se tem algo que a palavra de Deus nos fala, é que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Deus fecha, ninguém abre. Então que essa palavra possa alcançar espaço no seu coração, fazer sentido. E que venha verdadeiramente falar com você, te direcionar, te instruir. E que eu e você nós venhamos caminhar de uma forma madura nessa terra. Sabendo que nem sempre o sinal vai estar aberto. Mas que muitas vezes vai aparecer
um sinal vermelho na nossa vida. E não é o diabo não, é o Espírito Santo falando que é tempo de parar, de pôr a mão na cabeça, de pensar, de orar um pouco mais, de ler a Bíblia um pouco mais, de se preparar um pouco mais. Que essa palavra alcance seu coração. Quero orar por você. Se há alguém que nos acompanha aí que precisa, né, de receber uma oração, nós vamos colocar na tela aí um número de WhatsApp para que você possa estar entrando em contato. E ali, seja por ligação ou por mensagem no WhatsApp, pedir a sua oração, né, contar conosco nesse momento. Se há alguém também que tem faltado o pão, o alimento, tem sentido dificuldade, necessidade dentro da sua casa, entre também em contato. Você não está sozinho nessa situação. Nós somos igreja e estamos aqui para te servir de alguma forma. Nós não vamos deixar você que faz parte dessa casa, dessa família, passar necessidade não. Se está faltando o pão sobre a sua casa, envie uma mensagem para esse contato que aparece nessa tela, que nós vamos fazer algo por você, pela sua casa. Nós não vamos deixar com que falte o pão na mesa do nosso irmão, porque é uma frase que rola por aí, mas é uma frase que aquece meu coração e é aquilo que nós entendemos, que quando eu tenho um pão e você não tem pão, significa que eu não tenho mais um pão, eu tenho meio pão e você tem agora meio pão, porque o meu pão é para dividir com aquele que tem falta, com aquele que não tem nada. Então nós somos uma igreja, nós somos uma família, e nós unidos vamos passar por essa crise, por essa situação. Então você que precisa de uma oração, você que precisa de uma ajuda, entre em contato conosco. Eu quero orar por você. Se há alguém que essa palavra mexeu com você, você nunca confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e hoje deseja fazer, manda um comentário aí para nós no chat, ou também envia uma mensagem para esse contato que aparece na tela. Esse contato você vai estar falando com quem? Vai estar conversando com a nossa pastora Tânia, que é líder do Ministério de Intercessão, né, que se colocou à disposição para estar recebendo essas ligações, recebendo essas mensagens. Então nós estamos aqui para te amparar nesse momento, para te servir de alguma forma. Então você que hoje está ouvindo essa mensagem aí, talvez, não sei como você veio parar aqui, um convite que te mandaram, um link que te enviaram, compartilharam com você, ou você estava navegando pelo YouTube, assistindo talvez um outro vídeo e caiu aqui, recebeu essa palavra e deseja hoje, né, Cristo, receber Cristo na sua vida, entregar sua vida a Jesus. Escreve para nós um comentário: eu decido por Cristo. Nós estaremos localizando você aí e orando por você. E se você já caminhou com Cristo em algum momento na sua vida, mas assim como o filho pródigo que nós citamos aqui, por alguma situação de porta fechada ou não, mas de decepção, frustração, situações que aconteceram no meio do caminho e você não soube lidar com tudo isso, foi se afastando, e hoje você se percebe distante do caminho, distante, né, da presença de Deus, e também deseja uma oração. Conte conosco também, nos envie uma mensagem, seja no chat, seja nesse contato que aparece aí na tela, que nós estaremos orando por você, nós estaremos entrando em contato com você, buscando te firmar na presença de Deus, na palavra do Senhor. Mas não deixe de entrar em contato conosco. Eu quero orar por você, por cada um que recebeu essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez a tua palavra ter sido ministrada aqui. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração é o que eu compartilhei com cada um que está nos acompanhando nesse momento. E eu creio que, direcionado pelo Espírito Santo, que essa palavra possa alcançar lugares aí no coração, no interior, na alma, no espírito de cada um, e venha gerar toda a transformação necessária. Que através dessa palavra o Senhor venha retirar aquilo que precisa ser retirado, colocar aquilo que precisa ser colocado. Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, nos dá entendimento, nos dá instrução a respeito da vida, direção sobre como caminhar, qual caminho seguir, como decidir diante dos desafios, diante das dificuldades. Que essa palavra seja como uma bússola nos nossos dias, que a gente possa entender que muitas vezes o Espírito Santo vai aparecer para nós apontando o caminho, mas muitas vezes ele vai aparecer para nós
nos impedindo de prosseguir, assim como fez com Paulo, a caminho da Ásia, porque aquele não era o momento. Tinha uma outra equipe destinada para trabalhar naquele lugar. Paulo precisava ser direcionado para outro lugar, outro ambiente, para outro continente. Que assim o Senhor venha gerar em nós maturidade para entender o sinal vermelho do Senhor sobre a nossa vida, para entender as portas fechadas do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero só fazer um apelo aqui. Abrindo lá em Malaquias, a palavra de consagrar os nossos dízimos e ofertas. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então que eu e você venhamos a entender nosso compromisso, a nossa responsabilidade, ainda mais nesse momento de crise, de desafio, onde a igreja está com as portas fechadas. Não significa que está paralisada não, nós estamos avançando, mas hoje os cultos presenciais não acontecem, as portas do templo estão fechadas, mas é aí que nós precisamos nos unir cada vez mais, para que a gente honre com os nossos compromissos, honre com as nossas responsabilidades e continue criando cada vez mais estrutura para que o Evangelho possa sempre estar chegando a mais e mais pessoas. Eu costumo dizer que com certeza a minha vida, a minha casa e a minha família é resultado de um dia alguém que preferiu mais o propósito da obra, né, do que o bem material, do que a riqueza, e decidiu por isso, de abrir mão do recurso, de abrir mão do dinheiro, de abrir mão do bem material que tinha, para lançar, para semear na obra de Deus, para semear no Evangelho, patrocinando a palavra de Deus, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Se um dia eu e minha casa fomos alcançados, porque um dia alguém no passado abriu mão do recurso que tinha, para que o Evangelho alcançasse mais pessoas, para que o Evangelho fosse pregado a mais pessoas, isso não vai parar em mim. E eu quero te convidar a não parar em você também. Provérbios diz que nós devemos honrar ao Senhor, honrar a Deus com os nossos dízimos. Em outras palavras, quando nós não dizimamos, nós não honramos a Deus. Honre o Senhor com os dízimos, Então, que eu e você a gente possa, nesse momento, estar nos unindo cada vez mais, como igreja, que sabemos que somos sal, né, da terra e luz do mundo. É através de nós que Cristo vai se revelar a todo povo, língua e nação. E nós precisamos da contribuição. Eu costumo falar que não tem problema nenhum o dinheiro, você ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro te tem. E aí se torna difícil semear, se torna difícil lançar na obra. Mas que eu e você nós venhamos entender a causa nobre que é abrir mão do recurso para incentivar pregadores a estarem ministrando a respeito da palavra, para dar sustento, né, para dar recurso à igreja, para que ela possa estar funcionando de maneira saudável, enviando missionários, fazendo com que o Evangelho alcance mais e mais famílias, mais e mais pessoas. Eu e você, nós somos convocados por Deus para esse tempo, para ser um instrumento como esse. Então que você possa abrir seu coração. Creio que está aparecendo aí na tela os dados da conta bancária para que você possa estar contribuindo, dizimando, ofertando, consagrando aí os seus dízimos, né? E também ofertando a Deus com amor no coração, com alegria. Que Deus venha continuar enviando da provisão, do sustento dele sobre a sua casa,
e que nada nunca venha faltar sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por cada vida, cada casa, cada família aqui representada, cada um que o Senhor tem chamado para essa obra, para essa guerra, e que tem assumido sua posição de batalha, que não tem se negado, que não tem se escondido, mas que tem se colocado como coluna em momentos como esse, de dificuldade. A tua palavra nos ensina que em momentos de seca é que nós devemos semear ainda mais, para que a gente venha colher 100 vezes mais do que nós podemos imaginar, 100 vezes mais do que nós pensamos, 100 vezes mais do poder da nossa semente. É o que nós declaramos sobre a vida de cada um, que hoje consagra os dízimos, que hoje consagra, entrega na tua presença as ofertas, que hoje é um colaborador da obra, do reino de Deus, do Evangelho, um patrocinador do Evangelho nessa terra. Que o Senhor possa fazer, assim como diz a tua palavra, né, fazei prova de mim se eu não abrir. Ou seja, é natural que os céus, que as janelas dos céus se abram sobre aqueles que são fiéis, sobre aqueles que são dizimistas, sobre aqueles que entendem, né, o princípio da honra. Em nome de Jesus, que o pão não venha faltar, que todo sustento e toda provisão venha encher a casa e o lar de cada um dos teus filhos. Nós também pedimos, dá estratégia e sabedoria a essa igreja, sobre como administrar cada recurso aqui confiado, em nome de Jesus, amém e amém. Chegamos ao fim então de mais um culto, encerrando essa série de mensagens com o tema Espírito Santo, que eu creio que foram palavras atrás de palavras, uma mais edificante do que a outra, e quero já te convidar a gerar expectativa para a nossa próxima série de mensagens que inicia na próxima quarta-feira. É a série de mensagens com o tema Estações. Será uma série de mensagens mais curta, com apenas 4 mensagens, são 4 quarta-feiras, falando sobre as estações da nossa vida: primavera, verão, outono e inverno. São palavras pontuais, com base na palavra de Deus, direcionadas pelo Espírito Santo, palavras que vão nos dar instrução sobre como viver, sobre como caminhar diante de cada estação da nossa vida. Então gere expectativa no seu coração, para que você possa estar conosco, recebendo mais uma porção da parte do Senhor. Domingo agora, às 18 horas, nós teremos o nosso culto de ceia. Então já se programa, né, para estar com sua família e participar da mesa conosco. Separa então sua porção do suco de uva, do pão, para que possa estar participando conosco, celebrando, né, esse dia maravilhoso, em família, em comunhão. E também não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas da noite, também o nosso culto, o nosso GC, às 20 horas, né? 20 horas é da noite. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, os nossos GCs, que acontecem através do aplicativo Zoom e também do Google Meet. Quer participar do GC? Nunca experimentou? Quer fazer um test drive? Aquele contato que apareceu na tela, você também pode entrar em contato com a pastora Tânia, buscando mais informações, e nós estaremos direcionando você. Deus abençoe sua vida, até o próximo culto, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que toda a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, sua casa, sua família, hoje para todos sempre. Amém e amém. Um beijo do pastor Hugo. Fique com Deus.